Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e venho aqui hoje trazer para vocês duas grandes novidades do Prose Slicer, tá? E para mostrar essas novidades, eu vou ensinar para vocês um tutorial e inclusive para aproveitar essa parte aqui dos carretéis de filamento, tá? Que muitas das vezes jogamos fora e podemos aí estar reciclando. Vamos transformar isso aqui em uma caixinha porta-trecos, né, personalizadas com a logo da empresa. E eu aproveitei, né, já para começar a entrar no espírito natalino e coloquei aqui na cor vermelha e branca. Então deixei isso aqui e transformei numa bela caixinha para aproveitar, que você pode aí dar de presente para seus clientes ou amigos, tá bom? Então, dentro desse tutorial, eu vou mostrar para vocês as duas novidades aí do Prose Slicer. Então, vamos começar. Eu peço aí para quem gostar, né, do tutorial, que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, porque eu vou trazer ainda muitas novidades, tá bom? Então, vamos lá, vamos abrir aí o Prose Slicer. Com o Prose Slicer aberto, vamos configurar o nosso perfil de impressão. Vamos aqui escolher, aqui em impressora, vamos escolher no perfil a impressora que vamos utilizar para esse tutorial. Eu já escolhi aqui a impressora que eu vou utilizar. O perfil de filamento, a mesma coisa, você vai escolher o perfil de filamento aí que você configurou, tudo certinho, as temperaturas, o fluxo. E aqui em configuração de impressão, a altura de camada eu vou utilizar 0,2 milímetros normal. Com essas configurações, com a escolha, né, desse perfil, vamos agora inserir a parte de cima, que vai ser a tampa da nossa caixinha. Vamos aqui em adicionar, lembrando que eu vou disponibilizar esse arquivo STL, tá, para vocês estarem baixando, fazendo download. Eu vou deixar aí na descrição o link. Aqui a parte de cima, vamos abrir aqui com o objeto na mesa de impressão. Vamos agora, você vai pegar aí o seu tubo, né, do centro aí do carretel de filamento, e você vai medir aqui o diâmetro interno dele, tá? Com uma régua ou um paquímetro. De posse desse diâmetro, vamos lá na mesa de impressão. Vamos selecionar, né, o objeto. Vamos aqui na régua, na barra de ferramentas lateral. E vamos tentar pegar aqui essa aresta que fica na interseção aqui dessa parte em relevo e a parte de baixo aqui da tampa. Vamos selecionar. E aqui ele mostra para a gente o raio, né, do centro do objeto até aqui a borda dessa área elevada, que é a parte que vai entrar aí no tubo. Então você pega o diâmetro que você mediu lá do seu tubo, divide por 2 e verifica se é o mesmo diâmetro que temos aqui. Se não for, você pode clicar aqui em Edit to Scale e pode inserir aí o raio do seu objeto. Eu vou clicar aqui só como exemplo, 50. Vamos clicar aqui em Scale. E aqui ele ele dimensiona a tampa de acordo com o que definimos aqui no raio. Eu vou voltar porque a tampa ela já está de acordo aqui com o objeto que eu tenho. Então, após definirmos o tamanho, vamos agora em configuração da impressora. Vamos começar a configurar a impressão. Aqui em configuração da impressora, vamos aqui em geral,
aqui em extrusora, vamos definir a quantidade de cores que vamos ter na nossa tampa. Como eu defini apenas duas, vermelho e branco, eu vou adicionar apenas mais uma extrusora. E se a sua impressora for igual à que eu vou utilizar, com uma única extrusora multimaterial, vamos marcar aqui essa caixinha, tá? Vamos logo deixar toda essa parte configurada. Vamos aqui em G-Code customizado. Vamos baixar aqui até G-Code de troca de ferramenta. E vamos inserir esse G-Code que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Vamos copiar aqui e vamos colar no G-Code de troca de ferramenta, tá? Tem que ser aqui. E aqui em configuração de extrusora multimaterial, se a sua extrusora ela for direct, digite 20 aqui em posição do tubo de resfriamento e aqui em posição de estacionamento do filamento também vamos digitar 20 milímetros. Em configuração de filamento, eu vou presumir que você já fez os tutoriais que eu tenho inclusive aqui no canal e já configurou corretamente a temperatura de impressão e o fluxo, tá? É apenas essas duas configurações que vamos utilizar aqui, que vão ser as temperaturas de impressão e o multiplicador de extrusão. Tá? Esse perfil aqui é um perfil genérico, tá? Eu não utilizo ele para imprimir os meus trabalhos. Eu não coloquei aqui um perfil, porque senão ele vai confundir. Tem gente que vai achar que o que eu estou utilizando aqui é o mesmo que ele vai, que vai utilizar na sua impressão, tá? E não, cada configuração ela é feita para uma determinada impressora, porque tudo influencia, inclusive o local que você mora influencia na temperatura de impressão. Vamos agora em configuração de impressão. Aqui em configuração de impressão, vamos configurar em camadas e perímetros a altura da primeira camada. Vamos colocar em 0,3. Quando eu vou imprimir várias cores em uma mesma camada, principalmente se for na primeira, eu gosto de utilizar uma camada mais espessa aqui para ficar uma impressão com uma melhor qualidade. Porque se eu deixar 0,2, o branco ele vai ficar praticamente transparente, vai dar de enxergar muito o vermelho atrás. Aqui em paredes verticais, perímetros, vamos deixar com 3 perímetros. Paredes horizontais, camadas sólidas de topo, eu vou deixar 3. Camadas de base, eu vou deixar 4. Aqui em preenchimento, eu vou deixar densidade de preenchimento em 15%. Padrão de preenchimento, vamos colocar giroide. Eu sempre gosto de utilizar para esse tipo de impressão e para a maioria das minhas impressões um padrão de preenchimento giroide. Aqui em velocidade é o que eu falei. Eu vou deixar inclusive aí um card para configuração de velocidade para impressões com qualidade. Eu tenho aí esse vídeo no canal e eu vou estar deixando aí para você. Eu vou deixar aqui 30 milímetros por segundo, que foi o que eu utilizei para imprimir a peça. Em velocidade para movimentos não impressos 150 e velocidade da primeira camada 20 milímetros por segundo. Agora vamos voltar lá na bandeja de impressão. Agora vem a dica da primeira novidade que o Prose Slicer está trazendo, que é a opção onde podemos inserir objetos vetoriais no formato SVG, tá? Que são objetos criados aí através de software vetoriais como CorelDRAW, Illustrator, Inkscape, são os mais conhecidos, tá? Então você vai fazer a criação de um objeto vetorial, vai exportar ele com essa terminação SVG e vai poder inserir aqui no Prose Slicer e automaticamente ele vai ser convertido para um objeto 3D. Vamos adicionar aqui a logomarca para personalizarmos essa tampa. Aqui logo Z3D. Podemos ver que ao inserir aí o arquivo SVG,
ele já vem, ele se transforma automaticamente em uma peça 3D. Vamos clicar duas vezes, né, em cima desse logo, e aqui temos as configurações, né, desse arquivo. Podemos inclusive fazer modificações nele e depois é só clicar aqui em Reload SVG File from Disk, que ele vai automaticamente ser atualizado. Aqui podemos dimensionar. Eu vou dimensionar aqui para ficar um pouco maior, né, no nosso detalhe. Aqui é a altura. Vamos configurar como 0,3, que foi o que configuramos lá na altura da primeira camada. Vamos visualizar aqui embaixo. Eu vou aqui no layer, eu vou ocultar aqui, só para a gente ver um pouco melhor, mas não funcionou. Mas percebemos aqui, eu vou puxar aqui para o lado, que o arquivo ele vem de uma forma que vamos ter que espelhar ele para quando imprimirmos ele ficar legível, né, na tampa, na parte de cima da tampa. Eu vou clicar duas vezes e aqui temos essa opção aqui, ó, espelhar. Vamos clicar aqui, espelhar vertical. Agora sim, a logo ela se encontra de uma forma que vai ficar correto na hora da impressão. Aqui também podemos modificar a rotação. A rotação do objeto. Eu vou colocar ele de volta no centro da tampa. Meio no olho, aqui no olhômetro, tá? Então agora vamos definir aqui a ordem, né, de impressão e das cores. Aqui, como eu vou ter um objeto branco e depois vermelho na maior parte, vamos começar a impressão pela parte branca. Então aqui no primeiro layer, né, aqui de filamentos, eu vou selecionar a cor branca e no segundo a cor vermelha. Isso aqui é mais visualmente, tá? Eu vou voltar aqui a visualização da parte de cima. E aqui na tampa, eu vou clicar aqui onde temos essa opção de cor. Eu vou colocar a cor vermelha. E na logo, eu vou deixar a cor branca. Tá? E agora eu vou fazer uma coisa que vai causar um erro, que é justamente para se acontecer com você, você já vai saber como resolver. Eu vou fatiar aqui. E aqui temos um erro de conflitos, né? Que ele diz que os objetos eles estão... Foi detectados um objeto por cima do outro. Vamos baixar aqui a... Podemos ver que temos duas impressões, uma sobreposta à outra. Então, como resolver esse problema? Vamos voltar aqui na vista para o editor, vista do editor. Vamos selecionar, segurando o Shift, os dois layers. Vamos clicar com o botão direito aqui na peça e vamos mesclar. Agora vamos fatiar novamente. Ao fatiar novamente, vamos perceber que agora sim ele dividiu, né, as partes a serem impressas. E vamos verificar aqui. Ele vai imprimir primeiro a parte branca. Depois vai fazer a pausa para a troca do filamento utilizando o comando M600 e vai imprimir a parte vermelha do objeto, tá? Agora, vamos supor que você queira fazer um cofre, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês como fazer isso. Vamos selecionar a tampa, clicar com o botão direito, adicionar um volume negativo, uma caixa. Vamos dimensionar essa caixa para caber uma moeda de R$1.
ou se você tiver uma moeda de um tamanho determinado, você vai dimensionar de acordo com esse tamanho, tá? Vamos clicar aqui em Scale, vamos colocar aqui a largura 2. Aqui temos aqui as opções, né? Aqui em manipulação do objeto, vamos digitar 2 aqui. Vamos desmarcar aqui o cadeado. E vamos colocar aqui no Y 30 milímetros. Tá? Então aqui temos, aqui cabe uma moeda de R$ 1. Agora vamos colocar em uma área da peça que não pegue por cima da logo, né? Aqui tá bom. Então agora vamos fatiar. E agora temos uma tampa que pode ser utilizada também no nosso porta-objetos como um cofre. Pode ser utilizada como um cofre. Agora eu vou mostrar para vocês a outra novidade que eu achei muito interessante no Prus Slicer, que está sendo lançado aí. E já temos as versões de teste. Essa versão aqui que eu estou utilizando é a mais recente da data de hoje, que eu estou gravando o vídeo, que é a 2.7.0 RC1. Vamos lá em configuração da impressora. Aqui em configuração da impressora, temos as extrusoras que criamos. A primeira, que vai ser a parte branca. Eu vou deixar as configurações da mesma forma. E a segunda, que é a parte vermelha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a movimentação do eixo Z nos movimentos, né? Que é justamente para essa extrusora, quando ela for imprimir a parte vermelha, ela não arranhar a parte branca, porque ela pode arranhar e vai ficar uma mancha vermelha que vai poder ser visível na camada superior. Então, utilizamos o comando de lifting, né, que é o Z-Hope conhecido. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Antigamente, quando não tinha essa opção nova, utilizávamos aqui uma altura, vou colocar aqui uma altura 0,4 e configurava apenas aqui acima, né? Eu vou querer primeiro apenas esse movimento na primeira camada, né? Que nas outras camadas eu vou ter apenas uma cor. Então, como a nossa camada tem 0,3 milímetros, eu vou colocar aqui abaixo de 0,4. Vamos observar lá na bandeja de impressão. Eu vou fatiar. Vamos habilitar aqui o deslocamento aqui na legenda. E aqui vamos ter o deslocamento como ele é feito normalmente, né? Aqui ele imprime, aí ele sobe o bico e vai para a outra parte vermelha, né? No caso, para fazer a impressão. Então ele levanta o eixo Z e faz o movimento de deslocamento por cima da camada anterior. Agora temos uma opção que é uma opção nova, uma melhoria, que essa melhoria ela é nas movimentações de viagens. Ela faz esse movimento através de uma rampa. É como se fosse uma rampa. Inclusive já tem um nome, né, que
aqui Maximum Humping Lifting e o Humping Slope Angle, tá? Então vamos voltar aqui à nossa configuração, vamos marcar aqui use Humping Lifting. Essa opção ela ajuda a combater os encordamentos e a deposição de escorrimento. Vamos agora aqui em Maximum Humping Lifting escolher a altura máxima que o bico ele vai se movimentar no eixo Z. Vamos deixar aqui em 0,4 e aqui em Humping Slope Angle vamos colocar aqui um ângulo de 45 graus. Agora vamos voltar lá na bandeja de impressão. Vamos fatiar novamente. Vamos visualizar lá o... Vamos observar que agora o bico ele faz o movimento quando ele se levanta para fazer o... Quando ele levanta o eixo Z, ele levanta em ângulo, que foi justamente o ângulo que configuramos lá nas configurações, né, de lifting. Ele levanta o bico em forma de ângulo e já faz aqui o movimento de deslocamento, tá? Inclusive, vamos deixar aqui um ângulo de 35 graus. Vamos fazer aqui o fatiamento e percebemos que aqui ele já vai levantando o bico como se ele já fosse fazendo o deslocamento. Então isso aqui ele ajuda muito a diminuir os encordamentos na impressão, né? Na impressão 3D e os escorrimentos, porque é como se ele já levantasse o bico e fosse fazendo o movimento, né, de deslocamento. Então essa era outra novidade que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, tá? E a peça, né, final aqui, a peça que eu fiz, ela ficou assim. Eu utilizei aí todas essas configurações que eu mostrei para vocês, tá? Ficou uma impressão muito bem feita. Então era isso. Para quem gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber sempre as notificações em primeira mão. Então era isso. Uma boa aula para vocês e até a próxima, gente. Obrigado.